E aí galera, aqui é o Fabrício de novo e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a experiência de ver os resultados do meu teste de DNA. Isso mesmo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, faz muito tempo, para conhecer um pouco melhor de onde que eu vim, de onde veio a minha família, todos os lados da minha família. Eu sabia que o lado da minha mãe era italiano, tanto que eu tenho passaporte italiano e tudo mais, mas em geral eu tinha esse interesse de saber um pouco melhor sobre a minha genealogia. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui para o vídeo, teste de DNA. Então, voltando um pouco mais, toda essa história começou muito tempo atrás, acho que quase uns 15 anos atrás, mais ou menos, que foi como eu comecei a ter interesse por toda essa área de genealogia, de saber um pouco mais sobre a minha família, e foi quando eu descobri que existia a possibilidade de tirar a cidadania italiana, por parte da minha família ser italiana, minha parte materna. Eu conhecia já pelo sobrenome mesmo e por tradição de família, saber que o meu avô, por exemplo, meus avós, eles cresceram quando eles eram crianças numa colônia italiana. Então já tinha isso meio que ali, né, no ambiente, na atmosfera, já sabia disso. E quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu descobri que se podia tirar a cidadania italiana, não tinha nenhum problema, só tinha que provar com todos os documentos e tudo mais. E aí começou a busca, né? Porque eu não sabia de onde que era, e foi muito difícil encontrar exatamente a cidade de onde que eles vieram lá na Itália para ir lá buscar o documento. E na verdade, quando meu tataravô, né, o meu trisavô, quando ele nasceu lá na Itália, não existia nem Itália, na verdade. Eram só cidades-estado que depois se unificou para se tornar a Itália. Então foi uma coisa maluca que demorou quase 10 anos até eu achar exatamente a cidade de onde ele veio para buscar o certidão de batismo dele na paróquia lá da cidade e certidão de casamento lá na Itália para poder ir para a Itália fazer o processo de cidadania italiana. Então foi uma loucura, foi realmente uma coisa muito grande, mas que foi algo que me fez crescer dentro de mim esse interesse também, porque foi quando eu comecei a buscar mais sobre a minha família, buscar mais sobre as gerações passadas, né? Então, nessa época, quando eu tirei a cidadania italiana, eu já conhecia mais ou menos até o limite do pai do meu trisavô, né? Do meu tetravô, já conhecia onde eles tinham nascido, data de nascimento e tudo mais. E depois teve até um caso que eu mandei uma carta para um pesquisador dessa cidade, de onde o meu trisavô veio, da Itália, e ele faz pesquisas sobre a cidade em geral. E eu mandei para ele, o senhor poderia dar uma olhada sobre a minha família e tudo mais? E ele olhou lá e conseguiu achar todo mundo da minha família, todos foram nascidos na mesma cidade lá na Itália, até o ano de 1600 e alguma coisa. Então, tipo, o Brasil tinha sido descoberto fazia 100 e poucos anos. É uma coisa maluca. Não existia quase nada dos países da Europa como a gente conhece hoje em dia, né? Você vê os nomes, né? Tipo Itália, Alemanha, Polônia, não existia nada disso. Era um monte de áreas, um monte de regiões, cidades-estado, mas que não eram realmente países como a gente conhece hoje em dia. E aí, então, 1600 e pouco é o meu antepassado mais antigo que eu conheço, que eu consegui conhecer através da pesquisa desse senhor lá da Itália. Mas voltando para o assunto do teste de DNA, como eu disse, era algo que eu sempre tive interesse e aí eu comecei a ver online que existia essa possibilidade. Porque antigamente, imagino que se fosse, claro, impossível, depois era muito caro, e atualmente eu estava vendo os preços e era algo bem ok, assim. Se você for pensar que você vai mandar a sua análise, né, a sua saliva para um laboratório, eles vão analisar tudo, fazer lá o seu DNA, o seu genoma, e aí ver, isso bate com qual área do planeta, com quais imigrantes de quais áreas do planeta. Então é uma coisa que você fala, caramba, né, realmente, um puta trabalho. E pelo preço que eles estavam cobrando, eu falei, puta, vale a pena. Mas então, o sistema funciona mais ou menos assim, por exemplo, você faz o cadastro online lá no site deles mesmo, paga, eles te mandam um kit por correios mesmo, para qualquer lugar do mundo praticamente. Então, eu estou morando agora na Espanha, eles me mandaram dos Estados Unidos para a Espanha esse kit. Chegou aqui, você tem que ficar, se não me engano, 5 ou 6 horas sem comer nada, e aí você finalmente abre, eles vêm tipo uns tubos de ensaio com cotonete dentro. Você passa o cotonete na parte interna da sua bochecha para pegar bastante saliva e material genético, eu imagino.
coloca isso dentro do tubo de ensaio, que vem com líquido lá para preservar, imagino. Faz isso 2 vezes, coloca, fecha na caixa, dá sua autorização e manda pelo correio de volta para os Estados Unidos. E aí saiu agora os resultados desse teste de DNA. E saiu faz alguns dias, eu já conheço, já vi qual que é. Mas só por interesse mesmo, se vocês se interessarem, eu fiquei realmente surpreso com muitas coisas que eu vi lá. E eu acho que vocês também ficariam surpresos quando vocês fizerem o seu próprio teste de DNA, porque tem muitas coisas lá que eu nunca nem imaginei que teria, né? Eu já sabia do lado da Itália, né, do lado europeu, imaginei que teria alguma coisa do Brasil ali, né? Meu pai, a parte da família do meu pai, eu não fazia a menor ideia de onde veio, imaginava que tivesse alguma coisa de brasileiro ali e tal. Mas os resultados foram, para mim, no geral, surpreendentes. Mas, bom, os resultados eles dão no esquema de porcentagem do maior para o menor, né? Então, quanto você tem mais em primeiro, e aí isso é detalhado ali dentro, e depois vem o outro que vem em segundo lugar, terceiro, e assim por diante, até todas as suas hereditariedades, por exemplo. No meu caso, foi assim que saiu. Em primeiro lugar, europeu 60%, e aí vem dentro disso 55% da Europa Central Ocidental e 5% da Europa do Sul. E aí eles te mostram mais ou menos lá no mapa onde que são essas regiões, né? No meu caso, esse Europa Ocidental e Central, que é os 55%, ele inclui países como Alemanha, Áustria, França e o norte da Itália também. Então, no meu caso, eu tenho praticamente certeza que esses 55% correspondem a essa minha família, que estava lá desde 1600 e alguma coisa, no norte da Itália, porque deu 55%, bateu exatamente com essa parte da minha família, que era exatamente do norte da Itália. E os 5%, que é a Europa do Sul, geralmente é a parte mais central para o sul da Itália, Grécia, alguma coisa assim. Eu acredito que tenha tido alguma miscigenação ali no meio, né? Algum italiano que veio do sul para o norte, ou de Roma, né? Do centro para o norte, algo assim. Então, com certeza ali deu 60%, mas a maioria, né, 55% disso, foi a parte do norte da Itália, que é a minha família materna. Em segundo lugar, deu a África com 20%, que é ali na região da África Ocidental, onde os portugueses iam buscar escravos ali na região africana, como Nigéria, Camarões, Angola, assim por diante. Não dá para saber muito exatamente de onde, mas é mais ou menos aquela região. É diferente do que o pessoal tem dito por aí, os portugueses sim foram para a África, né? Mas enfim, se for uma coisa, né, 20%, eu imaginei que com certeza teria negro, por ser o Brasil um lugar tão miscigenado, e a parte da minha família paterna é um pouco mais escura, então eu falei, com certeza vai ter algum negro ou índio ali na região, né, ali na hereditariedade. Mas não imaginava que fosse tanto, assim, 20% é bastante coisa. Em terceiro lugar veio Oriente Médio. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. E eu fiquei assim, como assim? Meu Deus, eu não conheço ninguém, não tem nada, nem sobrenome, nem porcaria nenhuma de Oriente Médio na minha família. E se você for ver dentro desses 17%, tá indicado. Então, 7% desses 17% é da região ali de Síria, Líbano, Palestina, Israel. Então, algo de sírio-libanês, que tem bastante no Brasil, pode ter sido algo desse tipo, da família que se miscigenou ali do lado do meu paterno. 5% da região da Turquia e 5% da região de Marrocos, Tunísia, Argélia, né? Então ali norte da África, quase no sul da Europa, quase ali na Espanha, né? Então a região do Maghreb. Isso foi uma coisa bem surpreendente para mim, porque 17% é coisa pra caramba, é quase um quinto da minha hereditariedade vem ali do Oriente Médio, é uma região bem grande, né? Então desde Israel até Marrocos é uma área que pega bastante coisa. Mas é estranho, é engraçado, porque eu nunca nem pensei, não sabia nada disso. Então o que eu posso imaginar é que teve bastante miscigenação ali, né? Quando os sírios libaneses vieram para o Brasil e se misturaram com a parte mais paterna da minha família, eu imagino que tenha sido isso. Mas é difícil saber exatamente de onde que eles vieram, quem são essas pessoas, porque eu não tenho sobrenome, não ficou cultura, não ficou nada assim que eu conheça. Mas é uma coisa bem interessante, porque eu nunca nem imaginei que seria algo assim e, pô, 17%. Então se você somar aqui, já tem 60 europeu, 20 africano, né? Então deu 80, mais 17 dá 97. Então é praticamente tudo de mim é 60% europeu, 20 África e 17 Oriente Médio. Interessante pra caramba, né? E aí eles têm ali também uma parte de restantes, coisas assim, traços de hereditariedade, mas que são coisas tipo de 1 a 2%. Então,
no total deu esses 2 a 3%, esses 3% restantes que deu ali de 97%, ficou faltando 3%, que é, sei lá, uma mão minha, veio de índio brasileiro. Então, olha, muito menos que eu imaginava, né? Então, menos de 1% ali, se você for ver exatamente. Judeu sefárdico, que é um judeu espanhol, vai saber, então provavelmente deve ser dessa parte dos sírios, libaneses, marroquinos, que a Espanha era conquistada pelos mouros há muito tempo atrás, então deve ter tido alguma coisa ali, alguma miscigenação entre os judeus espanhóis dessa região com a família mais ali do norte da África ou do Oriente Médio, eu imagino isso. E o outro, que também está dentro desses 3%, indiano, também vai saber. Mas enfim, foi uma puta experiência de fazer, eu recomendo que vocês façam, vocês vão se surpreender com certeza, ainda mais sendo brasileiros, tendo um lugar, um lugar tão miscigenado no Brasil, e mesmo que a família seja europeia, a Europa teve ondas e ondas de migrações de pessoas vindo, dos mouros vindo ali para a Espanha, para o sul da Espanha, para o sul da Itália, por exemplo, franceses invadindo a Itália, ciganos e todos esses povos se misturando ali no meio por todos esses milhares de anos que teve antes dos países que a gente conhece hoje em dia. Então é uma coisa bem interessante de você saber e é uma coisa que eu imagino que se a gente visse isso, sei lá, desde a infância ou algo assim nas escolas, se fizesse uns testes desses, talvez ajudaria para falar, caramba, todo mundo é misturado, todo junto e misturado, não tem muito razão para ter preconceito de cor, de etnia, de seja lá o que for. Mas enfim, não quero ficar muito piegas aqui, foi só um vídeo de vlog mesmo, por interesse, porque eu achei isso muito interessante e espero que vocês achem também e que vocês façam e que fiquem surpresos com os seus resultados também. Então por hoje é isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou!